Pessoal, vocês devem ter visto ultimamente muitas notícias surgindo na imprensa sobre a situação financeira do Inter. Que tem empresário cobrando percentual de não sei o que a dívida aumentou, que a dívida a curto prazo explodiu, que o empresário chegou não sei da onde e pediu não sei o quê. Muitas notícias estão surgindo recentemente a respeito da situação financeira do Internacional. E eu quero dizer para vocês que a situação do Inter ela é muito pior do que vocês podem imaginar. E eu vou trazer aqui nesse vídeo alguns números, algumas informações a respeito dessa situação do Inter que é bastante complicada. Não é a primeira vez que eu toco nesse assunto aqui no canal. Eu já fiz pelo menos 2 vídeos em que detalhei ou fiz algumas projeções a respeito da situação financeira do Inter e estou sugerindo aqui em cima, primeiro, uma entrevista que fiz recentemente com Alessandro Barcelos, presidente do Internacional, em que ele fala que a dívida de curto prazo do Inter ela é monstruosa. Sugeri aqui em cima. E o outro vídeo, pode clicar depois para ver, tá? Assiste esse e depois vai nesse que é interessante, da entrevista com Barcelos. E tô sugerindo um outro vídeo também, que é só por sugerir mesmo, mas esse, se não quiser, nem precisa clicar porque já ficou velho. Foi um vídeo que eu fiz no finalzinho do ano passado, final de 2020, levando em consideração uma projeção de déficit do próprio Inter e dizendo, olha, se esse déficit for confirmado, a situação do Inter ela é terrível. E pior, esse déficit foi ainda piorado na relação àquilo que era projetado. A projeção já era ruim e a realidade se mostrou ainda pior. Vocês estão vendo que eu tô com uma colinha aqui, mas não se preocupem, né, que é muito número e tal para passar para vocês. Mas esses números que eu tô passando, eles estão todos aqui embaixo na descrição do vídeo. Vocês não vão ficar e não vão perder nenhum deles, tá? Na descrição aqui embaixo eu tô trazendo números para a gente acompanhar esse bate-papo. Por que eu digo isso? Porque o Inter vem de uma série de gestões que foram caóticas do ponto de vista financeiro. E eu falo caóticas assim, que é para dizer o mínimo. Eu poderia adjetivar de uma forma muito pior. Uma delas eu até posso. Aquela gestão que levou o Inter ao rebaixamento foi uma gestão criminosa. E eu estou simplesmente repetindo um termo que foi usado várias vezes pelo Ministério Público, que faz investigações muito fortes e muito sérias a respeito daquela gestão, que foi a pior gestão da história do Esporte Clube Internacional, que levou o Inter até a 2ª divisão. Só que depois daquela gestão que foi horrorosa, entrou a gestão Medeiros, que pegou o Inter numa 2ª divisão, é verdade, pegou o Inter com 25 milhões em dívidas já vencidas, as dívidas que deveriam ser pagas pela gestão anterior na virada do ano e não foram. Então tudo isso é verdade. Mas ainda assim, a gestão Medeiros em 4 anos de Inter, ela teve no seu primeiro ano, vou para a colinha, um déficit de 62 milhões de reais, ou seja, saíram do Inter 62 milhões a mais do que o dinheiro que entrou, 2017. Em 2018, o déficit foi de 10 milhões de reais. Em 2019, o déficit foi de 3 milhões de reais. E em 2020, o déficit foi de 90 milhões de reais. Gente, é muita coisa. E aí vão falar porque foi um ano atípico, tudo paralisado, sem futebol, isso e aquilo. É verdade. Mas esse momento em que vivemos no mundo, ele não acontece só no Beira-Rio. Ele acontece em vários outros clubes, aliás, ele acontece no mundo inteiro. É um fenômeno global. Então o Inter não é o único coitadinho dessa história. E em contrapartida, 90 milhões de déficit em um ano é algo que não se pode explicar só por causa desse momento em que estamos vivendo no mundo. Para e soma 62, 10, 3 e 90. Em 4 anos, os 4 anos da gestão Medeiros, a dívida do Inter aumentou em 165 milhões de reais. 165 milhões em 4 anos foi o que aumentou a dívida do Internacional. Não tem como um clube se manter dessa forma. A dívida de curto prazo, aquela dívida que o clube precisa pagar em um intervalo de um ano, ela está na casa dos 400 milhões de reais, segundo o próprio presidente do Inter.
Não é informação privilegiada, não é projeção, não. O próprio presidente do Inter, Alessandro Barcelos, disse: nós temos uma dívida de curto prazo que é de 400 milhões de reais. O orçamento do Inter para toda a temporada não chega a 400. As receitas, tudo que vai entrar no Beira-Rio, não chega a 400. Sem contar o que vai sair em salário, estrutura, uma série de coisas. Só o que vai entrar, 385, se não me engano. A dívida para pagar só nesse ano é de 400 milhões de reais. É impagável. Vai ter que pedalar, vai ter que parcelar, vai ter que fazer acordo, vai ter que vender jogadores, vai ter que enxugar custos, vai ter que reduzir a folha. É o que tem que fazer. Não tem outra saída. A situação financeira do Internacional, por conta da sua própria incompetência, por conta das suas próprias gestões, algumas delas realmente incompetentes e outras criminosas, por conta disso tudo, a situação financeira do Inter ela é horrível. Vai falir o Inter? É óbvio que não vai falir o Inter. O clube de futebol no Brasil não vai à falência, tá? Para resumir, não vai falir o Inter. Mas é uma situação muito complicada. A gestão atual do Inter, que assumiu agora em janeiro, vai precisar de muita habilidade, de muita esperteza, de muita astúcia para conseguir conduzir essa situação. E vocês que me acompanham aqui no canal sabem que há muito tempo eu digo que o Inter precisa do seu Romildo Bolzan Júnior. Ele precisa de um presidente que tome medidas antipáticas em nome de estancar o sangramento das finanças do clube. Lembra quando o Romildo assumiu no Grêmio? Queriam detonar o Romildo, porque ele vendia jogadores a preço de banana, ele vendia os caras quase de graça, porque ele precisava reduzir a folha e pagar as dívidas. O Grêmio estava vivendo, correndo atrás do rabo, só para pagar os juros. Pagava os juros e a dívida não diminuía. Até que o presidente parou, sentou, renegociou tudo e conseguiu tocar o clube adiante. É o que precisa fazer Alessandro Barcelos no Internacional. É fácil? Pô, se fosse fácil, eu estaria lá, qualquer um de nós estaria lá. É claro que não é fácil. É preciso muita habilidade, porque a situação financeira do Inter, ela é deveras preocupante. Se você chegou até o final do vídeo, imagino que tenha gostado. E se você gostou, eu peço para que você se inscreva no canal aqui embaixo, ative o sininho de notificações e deixe o like no vídeo. Valeu!